Pronto. Eu vou não só falar do primeiro, mas eu vou falar um pouquinho. Vou tentar falar um pouco mais sobre os outros versículos que a gente sabe até de cor, né? Esse salmo aí, ele acho que é um salmo mais conhecido no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, acho que qualquer religião conhece esse salmo feito por Davi. E, e aqui é interessante esse salmo ele todo, ele mostra também os 7 nomes redentores de Deus, né? São 7 atributos de Deus que Deus se revela nesse salmo que, que Davi ele vai explanando aqui. Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. Então, esse pastor, Deus se revela como Jeová Roi ou Jeová Raá. O Senhor é pastor. E a gente sabe que Jesus disse, eu sou o bom pastor, né? E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele continua dizendo, nada me faltará. E aqui Deus se revela como Jeová Jirê, o Deus da provisão, né? É o Deus que provê todas as coisas. Depois ele diz, leva-me para as águas tranquilas ou águas de descanso. Aqui Deus se revela como o Jeová Shalom, o Deus da paz, né? A paz que excede a todo entendimento. Depois ele se revela aqui, ó, refrigera a minha alma. Isso aqui é interessante, porque aqui Deus se revela como Jeová Rafa, o Deus que cura, né? A primeira menção de Deus que cura foi lá em Êxodo 15, 26. O povo de Israel estava diante das águas de Mara, né? As águas ali eram amargas e o Senhor transforma aquelas águas em água doce ao ponto deles poderem tomar, né? Estavam sedentos. E Deus diz algo interessante aqui no versículo 26. Ele diz assim: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos e guardares os seus estatutos, aí ele diz: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, nenhuma dessas enfermidades que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então aqui Deus, a primeira vez que Deus se revela como o Deus que sara. E Isaías 53 a gente sabe, né? Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fostes sarados. E depois Deus aqui se revela também como Jeová Tsidkenu, que é o Deus da justiça. Ele me faz andar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, mostrando que o Senhor ele é a nossa justiça, né? Não precisamos da nossa própria, mas a justiça dele. Em todas as causas que nós temos, nós clamamos pelo Deus da justiça, o Deus que entra com justiça. E Malaquias fala que para aqueles que temeis o meu nome, nascerá para vós o sol da justiça. Depois ele se revela também como o Jeová Chamar. Quando Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, que é o Deus presente. Jeová Chamar é o Deus presente. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E depois ele termina, ele diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui Deus se revela como o Deus da vitória, né? O Jeová Nissim, o Deus da nossa vitória, o Deus que prepara uma mesa na frente, né? Diante dos nossos inimigos, dos nossos adversários. E esse Jeová Nissim também quer dizer o Senhor é a nossa bandeira. E qual é a bandeira que nós temos que levantar? A bandeira do amor, né? Porque ele fala assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Então a bondade do Senhor e a misericórdia dele nos segue onde quer que estejamos. Ela nos segue, a bondade e a misericórdia nos segue. E é essa bandeira que nós temos que levantar como cristãos. A bandeira do amor, a bandeira da bondade e a bandeira da misericórdia. E só voltando ao versículo 1, né, eu tenho uma Bíblia aqui
que é a nova versão internacional, que é a NVI, ela define muito legal também. Ela diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, né? Mas a gente às vezes se pega com algumas coisas faltando, né? Às vezes falta alimento, às vezes falta dinheiro, às vezes falta roupa, às vezes falta saúde, né? Mas quando ele diz o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, ele quer dizer que o próprio Senhor já é suficiente para ele. O próprio Senhor já é suficiente. Ainda que eu não tenha algo, mas eu tenho ele na minha vida, né? Que é, que é o que mais que nos interessa no momento, é isso. O Senhor pode dar, o Senhor pode prosperar? Pode. Mas pior coisa é você ter tudo isso e não ter o Senhor. Pior coisa é a pessoa ter dinheiro e não ter o Senhor, né? Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber ou vestir, mas procure em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O próprio Senhor é a justiça, né? Então ele é a nossa justiça, como ele fala aqui, Jeová Tsidkenu, Jeová Tsidkenu, Jeová que é o Senhor que é a nossa justiça. Então, quando o Senhor é o meu pastor, de nada mais eu tenho falta. E uma vez eu estava meditando nesse salmo também, e uma coisa que foi bem forte no meu coração era quando a pessoa diz assim: ah, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A pergunta é: ele é pastor, mas você é a ovelha dele? Que tem muitas pessoas que querem Deus como pastor, mas não querem ser a ovelha dele, né? Então, embora esse capítulo, esse salmo seja mundialmente conhecido e pessoas que até não conhecem a Deus citam esse versículo, mas elas querem um Deus que provê todas as coisas, mas elas não querem muitas vezes estar debaixo do pastoreio do Deus Todo-Poderoso, que o Salmo fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. E essa parte as pessoas não querem, né? Estar debaixo do cajado de Deus, do cuidado. Elas querem apenas usufruir daquilo que Deus pode dar em troca. Mas eu fico com essa frase: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E se ele é meu pastor, eu preciso ser ovelha dele, obedecer, segui-lo, né? Jesus disse: as ovelhas ouvem a sua voz. Então eu preciso ouvir a voz dele mais do que tudo. Amém?